Olá, começando mais um programa Painel Saúde, que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Essa semana o tema do Painel Saúde é superação. Para participar, para fazer o programa conosco, participa pela primeira vez aqui do Painel Saúde o senhor José da Silva, ele é da cidade de Itu, né? E veio conversar com a gente, falar um pouquinho sobre superação. E também, de volta ao programa Painel Saúde, doutora Letícia Nader, ela é diretora e oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Doutora Letícia, bom tê-la de volta aqui no programa Painel Saúde. É um tema sempre delicado e importante para a gente conversar, quando a gente traz um paciente para falar sobre superação. Boa noite para todos. Fábio, sem dúvida, superação é assim, aquilo que todos nós esperamos da gente quando a gente tem algum problema, né? E que o médico adora ver quando acontece com o paciente, porque é fundamental, tem que ocorrer, né? A patologia já existe e dali você escolhe um dos dois caminhos, né? Ou você supera ou você mergulha no caos, né? Principalmente, né, na área do Instituto, que é a área oncológica, né, doutora? Onde ainda, né, em alguns programas, acho que programas passados que a doutora Gabriela Filgueiras esteve participando do programa conosco, a gente falava assim, ainda sobre aquele tabu, né, do câncer, da associação, do que as pessoas têm ainda, né, medo, receio até de falar, né, da doença. E aqui no Painel Saúde a gente leva esse tema sempre como informação e prestação de serviço. Por isso que as pessoas gostam, né, e dão esse retorno de que o programa é assim, é de um tema que hoje ainda as pessoas consideram como um tema pesado, né? Realmente é, mas que a gente leva como informação e prestação de serviço. Então isso é sempre bom, e falar de superação melhor ainda, né? E é bom a gente ver exemplos, né? O seu José é um exemplo assim maravilhoso, né? Porque ele passou por alguns períodos que foram realmente incômodos, né? Para falar um termo muito leve, né? Incômodos. Vamos conhecer o seu José? Seu José, o senhor é da cidade de Itu? Itu. E o senhor nasceu em Itu? É ituano? Nasci em Itu e durante todo o tempo profissional exerci em Itu. Aposentei inclusive no Senai, sendo professor do Senai. De que disciplina? Ciências e Matemática. Ciências e Matemática. Foi muito bom, foi um período muito gostoso, foi a profissão que eu sempre gostei de exercer. Casado? Foi muito bom. Sim. Tem filhos? Filhos. Também hoje na cidade de Itu? Todos. A filha não. Tem uma das meninas que está em São Paulo. Quantos filhos? São 4 filhos. 4 filhos. Sim. E o seu José está aqui hoje para falar sobre esse tema superação e contar um pouquinho da história dele. Senhor José, o senhor teve o diagnóstico do que exatamente? A história começa assim. Em fevereiro de 2010 eu tive um infarto que levou até a necessidade de colocar um stent. Já foi um trauma, já foi uma situação inesperada. De fevereiro, quando chegou no mês de junho, deu um problema. 2010. Foi diagnosticado câncer de próstata. 2 acontecimentos, né, assim, graves no mesmo ano, em poucos meses, causou uma certa apreensão. Como é que o senhor recebeu, né, o primeiro diagnóstico, tudo no mesmo ano, e depois já o segundo de um tumor de próstata? Como é que o senhor recebeu a notícia? Toda notícia inesperada, ela causa crise, né? Então, no começo, há uma crise, né, inegável, acho que é normal para todo mundo, né? Mas, por uma graça muito especial, eu não cheguei a entrar em depressão, não cheguei a entrar em parafuso. Deu até para ir administrando conforme as coisas iam acontecendo, né? Evitando sempre, por exemplo, de ficar muitas vezes pensando o que vai ser daqui para frente, o que vai acontecer lá na frente. Não, ir administrando conforme as coisas iam acontecendo. Isso eu acho que me ajudou muito a superar, porque não adianta, né, você pensar no que virá. Não. Hoje a situação é essa, hoje o tratamento é esse, hoje os medicamentos são esses, né, os horários de medicamentos são esses. Eu gosto muito de brincar, mas na parte de medicação, tal, eu procuro fazer tudo certinho.
E faz. Doutora Letícia, Antes da pergunta, você que, faz. você que acompanha de perto o senhor José Sim. no tratamento, Sim. ele está certo nisso tudo que ele está colocando, né? De ser assim, de ser regrado dessa forma e encarar desse jeito? tá certíssimo, sim. Porque uma das coisas mais difíceis que tem é quando você quer oferecer o tratamento para o paciente e existe aquela resistência. Porque tem medo do que vai acontecer, porque existe a insegurança, porque quer ter o controle das coisas. Não adianta. Todos nós gostamos de ter o controle, E o nem máximo de sempre controle da nossa conseguimos, vida. né? Nem sempre conseguimos. Chega na hora da doença de uma forma geral, isso acontece. E na doença oncológica, que é tão específica e tão assim grave, né? Aí mesmo que você tem que confiar em quem está te tratando e fazer como ele faz. É vivenciar o agora. É a situação que está agora, é entender tudo. Isso não significa ilusão, não é. É entender a situação, vamos tratar, pode acontecer isso, aquilo, como eu procedo, é exatamente isso. Com muito pé no chão. Com muito pé no chão e com muita esperança no coração, né? A gente tem que, Principalmente, né? a gente tem que ter esperança de que as coisas vão dar certo, vão ter um resultado, né? Nem sempre é do jeito que a gente queria, mas a gente não pode nunca deixar de almejar isso, né? Tá certinho, ele falou bonitinho. E é exatamente assim como a doutora Letícia, né, que acompanha o senhor no tratamento, é assim que o senhor vê, senhor José, com esperança no coração? Sim, com muita esperança. Né? Tanto que nós já estamos com o tratamento há praticamente 4 anos e a gente tem lutado, não desiste, encara até com uma certa forma de brincadeiras e tal. Né? Quando estava tomando químio, era comum levar sempre uma brincadeira na sessão de químio. E que tipo de brincadeira o senhor procurava levar? São várias. Né? Então, muitas vezes até fazer uma escultura com bexiga, né? Fazer um tipo de brincadeira que é como uma pegadinha. Eu estou vendo que o senhor assim. trouxe aqui alguns equipamentos, tem uma mala aí chamada Doadores de Alegria. É isso que o senhor levava, senhor José? Sim, é um dos materiais que eu procuro levar, porque durante um tempo eu fui voluntário na Santa Casa. Na Santa Casa da cidade de Itu, de onde o senhor é. Então, eu trabalhava um tempo na pediatria e depois convidaram para que eu trabalhasse também na unidade de queimados. Então, quando a gente vai, quase todo mundo diz assim, a gente vai para ajudar. É mentira, a gente vai porque a gente é egoísta. A gente vai porque a gente sabe, quando a gente sai de lá, a gente sai muito, muito melhor, enfrentando melhor os problemas. Esse projeto aí que está na bolsa que o senhor trouxe com as brincadeiras, Doadores de Alegria, é da cidade de Itu. De Itu, e lá vocês visitavam hospitais da cidade e desenvolveram esse trabalho na ala de queimados, da Santa Casa de Itu. Além da pediatria, eu ia também na área de queimados. Quando tinham crianças internadas, a gente brincava com as crianças. Quando só tinham adultos, a gente falava, com as crianças eu brinco assim. E daí no que a gente desenvolvia alguma coisa e a alegria maior, o ganho do nosso dia era quando aquela pessoa, dentro de um sofrimento terrível, dava risada, muitas vezes falava, eu vou fazer isso aqui em casa, vou fazer no aniversário das minhas crianças, qualquer coisa assim. Foi a partir daí desse trabalho que o senhor já fazia lá em Itu, do Doadores de Alegria, que nas sessões de químio do senhor, de quimioterapia, o senhor levou as brincadeiras? Levava as brincadeiras para o pessoal. E o resultado? É muito bom, porque a sala de químio normalmente tem pessoas igual à minha situação ou então em situação pior. Se a gente consegue fazer o pessoal dar risada, alivia e faz com que até o tempo da administração das substâncias fique menor. Está todo mundo, em vez de preocupar-se com aquilo que está correndo ali no equipamento, ele dá risada, ele brinca, ele comenta, ele também acaba falando alguma coisa engraçada e ajuda. E também uma coisa muito importante que eu sempre prezo é pelos funcionários que trabalham na parte da químio. Nós sabemos que é um trabalho muito difícil. Tem alguma brincadeira aí que o senhor trouxe para a gente ver? Não é bem brincadeira, a gente costuma fazer um oferecimento. É? Por exemplo, aqui nós temos uma caixa de chocolates e é bom que sempre a pessoa pegue um chocolate. Eu posso pegar um para experimentar? Pode pegar para experimentar. Pois não.
fico devendo o original. Não, a hora que terminar o programa, pensa que o mercado logo aqui ao lado. Você está me devendo uma caixa de bombom. Então, nós providenciamos. E eu quero um bombom da sua caixa. Ele fez essa brincadeira fez a brincadeira com a médica também? Com a produtora do programa, a Fabiana Marins? Também. Ofereceu um bombom a ela? Sim, todos eles. Aqui, quando a gente chega, a gente já vem preparado. Muitas vezes até, né, a gente usa uma máscara. Que lindo, né, olha. que é uma maneira até da gente dizer para o pessoal, por exemplo, que nós estamos sempre agradecidos ao Instituto por toda a atenção, por todo o carinho, por tudo que as pessoas fazem. É muito bom. Doutora Letícia, esse espírito, né, de pessoa bem-humorada, disposta a encarar um câncer de próstata, a dividir, né, com companheiros de sessões de quimioterapia, com funcionários do Instituto, nossa Fabiana Marins aqui sempre acompanhando de perto o programa e o dia a dia dos pacientes. É gratificante, né? Isso mostra não só superação, mas uma força que vai além, né? Vai além e assim, isso contagia a equipe toda, faz com que tudo fique leve, porque é uma questão pesada para todo mundo está vivenciando o sofrimento dos pacientes, os funcionários, né, os médicos. E quando a gente vê uma superação e uma leveza no paciente, isso contamina a gente acaba contaminando, né, os outros pacientes. E vai emocionando todo mundo, né? Emociona o apresentador, né? A produtora. É melhor a gente fazer um comercial? Vamos para um breve intervalo. O programa Painel Saúde dessa semana é pura emoção e também o tema superação. Se você tem alguma dúvida, quer participar, está ouvindo aqui as histórias, as brincadeiras e a história de superação, principalmente do senhor José da Silva, da cidade de Itu, encaminhe um e-mail para painelsaude@gmail.com. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí que tem muito mais coisa que o seu José trouxe aqui e histórias para ser contadas no programa dessa semana. Até já! As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, de volta com o programa Painel Saúde, que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O tema do programa dessa semana é a superação. O programa conversa hoje com o senhor José da Silva, ele é da cidade de Itu, veio ao Painel Saúde justamente para falar sobre esse tema superação, contar a sua história de um diagnóstico de câncer de próstata e, além de superação, contar também, né, a parte emoção, né, doutora Letícia? Doutora Letícia de Andrade Nader também, que acompanha o tratamento do senhor José e é diretora e médica oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Que história, né? É uma história bonita, né? Bonita e gostosa de ver como é que ela foi vivida, né? E agora, a partir desse bloco, a gente tem mais um convidado. Temos. Senhor José, quem que o senhor trouxe aqui para a gente conhecer? Esse é o Felisberto.
Felisberto? Felisberto 87 da Silva. 87? Por que 87? É o ano que ele foi fabricado. E quem que fabricou esse Felisberto? Eu mesmo. Com que objetivo? Levar para brincar no hospital com as crianças. Dá para o senhor fazer uma introdução rápida aí do como que é a brincadeira? O que o senhor já fez com o Felisberto aí? Normalmente ele interage com as crianças. Então, ele chegava lá no hospital dentro daquele projeto, né? Do projeto do senhor Doadores de Alegria e fazia essa interação com as crianças. Isso. Normalmente a gente procurava conversar com as crianças. Eu posso conversar com ele então? Pode conversar, ele está pronto. De vez em quando ele escorrega um pouquinho aqui, mas tudo bem. Fica quieto. Tá bem. Felisberto. Explorador de boneco. Não fala isso, rapaz, nós estamos no ar. Explorador de boneco. Felisberto, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Felisberto, o que você gosta de fazer e levar de positivo para as pessoas, para os pacientes nos hospitais, dentro desse projeto Doadores de Alegria? Procurar levar alegria, muita alegria para todo mundo. Precisa ser alegre. Quem não é alegre vai, inclusive, ficar doente ou mais doente ainda. Dê risada, que é o melhor remédio. Tá aí, né? Mais uma criação, mais uma invenção do senhor José da Silva, né? Com esse trabalho do Doadores de Alegria de transmitir essa mensagem positiva para pessoas enfermas. No caso do senhor José, o senhor é com tumor de próstata. O que tudo isso, qual que é a soma de tudo isso no tratamento do senhor? Eu acho que ajuda muito porque a gente não fica centrado em si mesmo ou na nossa dificuldade, no nosso problema, né? A gente vê que outras pessoas têm problema e têm problema até maior do que a gente. Então, se a gente pode levar um pouquinho de alegria, um pouquinho fazer as pessoas rirem. Chorar é fácil, né? Começar a falar, eu estou com câncer, eu estou com... Né? É fácil fazer as pessoas chorarem, se emocionarem negativamente. Não, a gente procura levar uma mensagem positiva, de otimismo. Porque a grande diferença entre o pessimista e o otimista é que mesmo que dê tudo errado, o otimista saiu ganhando. Saiu ganhando. Né? Então é assim que a gente procura encarar e é assim que a gente procura brincar. A única coisa é que o Felisberto não gosta muito e geralmente ele fica falando explorador de boneco. Tá certo, nós conhecemos aí mais uma invenção do senhor José da Silva, o Felisberto. Vamos pedir para a Fabiana. Tchau, Felisberto. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado pela participação. A nossa produtora Fabiana vai pegar aqui o Felisberto, porque a gente continua, né, nosso papo, né, doutora Letícia, desse tema superação com o senhor José da Silva, da cidade de Itu, um professor aposentado, com tanta energia e força para encarar o tratamento do câncer de próstata. E ele falou uma coisa muito importante, né? Que assim, com as brincadeiras foi a forma que ele encontrou de não ficar mergulhado no caso dele, no quadro dele, na doença dele. E isso ajuda muito. Quando isso a pessoa... reflete diretamente no tratamento? Diretamente. A pessoa que acata... Essa carga positiva, ela vem a somar o tratamento? Vem a somar. E assim, porque a pessoa sempre está disposta e sempre acolhe tudo aquilo que é necessário ser feito. Muitas vezes tem coisas que não são, né, o tratamento, a gente faz coisas que são agressivas, que tem toxicidade e tudo. E a aceitação e a superação dos sintomas é muito maior em função desse quadro de humor. Hoje o senhor José continua com o tratamento do tumor de próstata. Sim, está se tratando. Já fez a quimioterapia? Ele já fez quimioterapia, ele está agora tomando uma medicação oral, né? Continua o tratamento? Continua o tratamento, está se tratando, está em tratamento. E sempre nas consultas e no tratamento, é sempre essa disposição? Sempre, ou só aqui no Painel Saúde? Não, cada consulta é uma brincadeira. Cada consulta. E eu já estou vendo que saiu o Felisberto e já chegou um outro equipamento aqui, também feito pelo senhor? Eu não conhecia isso. O que é essa caixa aí? Essa caixa aqui é o que eu levava normalmente para brincar com as crianças. Então aqui tem uma série de lá dentro do projeto Doadores de Alegria. Dentro do projeto para distrair as crianças. Então tem algumas... sirenes, né? Sons que... músicas, coisas assim que... Né? Chama a atenção das crianças. Né? Chama a atenção. E é uma maneira de fazer com que a criança saia um pouquinho do seu sofrimento, daquela angústia que muitas vezes ele está,
né? E ele divirta um pouquinho. E assim a gente vai Fazendo brincando. essa interação com as crianças, Interação né? com a criança. O difícil é que normalmente eles querem mexer, só que muitas vezes eles estão em processo de tratamento e, portanto, com alguma contaminação. Então, uma frustração das crianças Mas que aí o eles não senhor vai podem pôr na lá, mão. apresenta, opera o equipamento e faz toda Eu faço interação a com eles. demonstração, evitando que as crianças ponham a mão, justamente porque, né, um com uma contaminação, depois o outro viria a pôr a mão, poderia passar até alguma coisa que não seria bem agradável. Mas aqui tem muitos sons, né? E agora que o senhor está em tratamento, né, do tumor de próstata do senhor, o senhor não está dentro do projeto, mas pretende voltar em breve. Sim! Com o tratamento, o senhor deu uma pausa. Sim, porque a imunidade estava baixa, não era conveniente eu estar visitando os pacientes no hospital. Mas Essa orientação é orientação médica, né, doutora? Orientação médica. Que é importante, né? É. Para ele também, né? Para todo mundo que está fazendo quimioterapia, frequentar um hospital, um ambiente que lida com doença, só se for estritamente necessário com uma recomendação específica. Caso contrário, o risco de contaminação para ele, para quem está imunossuprimido, é grande. Mas em breve, depois do tratamento, ele pode voltar lá no Sim, Doadores da Alegria sim. e continuar alegrando a criançada. Mas enquanto isso, ele está alegrando a gente, entendeu? Ele está alegrando ele traz- muito. ele traz também para- Traz. Essa caixa eu não conhecia. Acho que nós somos muito adultos para ela. Não somos, não. E isso o senhor também levava no tratamento de quimioterapia, quando o senhor ia fazer? algumas vezes eu levei. Como que era a reação das pessoas, senhor José? É surpresa, né? Porque você entra com a caixinha As pessoas assim... entram no espírito da brincadeira? Entra. O senhor já Porque- teve... Pode Pois não, falar. doutora. Não, alguém já reagiu com mau humor, assim, com o senhor Não aceitando? não aceitando a Não. brincadeira? No hospital a gente tem uma norma de proceder. Então, por exemplo, a gente nunca entra diretamente no quarto do paciente e tal. A gente dá uma enroladinha na porta, pede licença, mexe com alguma coisinha para despertar e depois a gente vai. Já aconteceu algumas vezes, vamos supor, tem um paciente no direito e eu estou na esquerda. Aquele da direita, ele já sorri, não sei o quê. Então a gente vai lá e faz de conta que não percebeu aquele outro que está ali. Só que ele vê a gente brincando, de repente ele fala, tio, vem pra cá. Né? Daí ele acaba indo também. E adulto, muitas vezes, ele fala, mas você brinca com criança? Eu brinco com criança. O que você faz? Eu faço isso. Né? Daí eles acabam se interessando, acabam, inclusive, participando também. Esquecendo um pouquinho ali Esquece a um doença. pouquinho a doença, a E dor, vivendo o momentos de sofrimento. alegria, né? E rir, o que é muito importante, né? Eu acho que o mais importante é a alegria, sabe? E tem muitas formas de alegria, né? Pela música, pelas brincadeiras, pelas piadas, né? E outras situações que a gente pode fazer, né? Um tropeção, por exemplo, logo na entrada, já é motivo de alegria, né? Já é motivo de riso, né? Tem muita gente que fala assim, mas você é palhaço. Ótimo, eu gostaria de ser um palhaço perfeito, que em todos os momentos eu conseguisse que o pessoal reagisse de uma maneira alegre, feliz, esquecendo as dificuldades. Esquecendo os problemas, né? Sim, que eu acho que é muito importante, por exemplo, tem a diferença entre viver sofrendo e sofrer vivendo. Aquele que vive sofrendo, ele é pessimista. Ele reclama, ele muitas vezes até maltrata as pessoas que cuidam dele. Quem vai ter o sofrimento, mas ele vive, ele é otimista. Ele faz com que as outras pessoas se sintam bem ao lado dele, mesmo que ele tenha uma dor, algum incômodo, ele segura, ele muitas vezes não fala, mas ele mostra o lado positivo, as coisas boas que estão acontecendo. Então, para ele também é mais fácil viver, além das pessoas que estão ao seu lado. Doutora Letícia, o programa está chegando ao seu final, aí a gente tem uns minutinhos finais. Dentro de tudo isso aqui que o senhor José estava colocando para a gente, né, o otimismo, o pessimismo, eu acho que, né, você como médica pode falar melhor do que eu, que acho que o otimismo, né, junto com o desenvolvimento de qualquer doença, seja na área oncológica, que é a realidade do Instituto de Oncologia de Sorocaba, ajuda, né? Ajuda, porque as coisas acabam caminhando
na forma como a gente sente, né? Se você é otimista, você sempre enxerga o lado positivo daquilo que existe. Tudo tem um lado positivo e negativo, né? É igual um copo de água. Ou está meio cheio ou está meio vazio. É melhor você pensar que ele está meio cheio, se você está com sede, do que ele está meio vazio, né? É essa visão mesmo que se você é pessimista, as coisas tendem a caminhar de uma forma negativa. Então, o caminho é seguir aqui o exemplo do senhor José Isso, e ser otimista. siga o exemplo dele. Tá certo. O programa Painel Saúde dessa semana está chegando ao fim. Infelizmente, o tema é muito importante e dá vontade da gente fazer mais perguntas e continuar esse papo gostoso aqui com o senhor José da Silva, da cidade de Itu, com a doutora Letícia. Mas a gente volta na próxima terça-feira, sempre às 10 da noite. Se você ficou com alguma dúvida, quer encaminhar qualquer opinião, questionamento, nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. Aproveita e entra no Facebook e curta Instituto de Oncologia de Sorocaba Integração. A gente volta na próxima terça-feira, sempre com um novo tema aqui dentro do Painel Saúde. Para você, o nosso muito obrigado, um abraço e até a próxima semana. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.